Como é que você lida com a frustração de quando algo não sai, quando você espera, quando você deposita sua energia, sua dedicação em determinado assunto, naquela experiência, aquilo não flui, não rolou? Olá, ser multidimensional, eu sou Fernanda Ohana e hoje nós vamos relembrar um pouquinho desse sentimento, dessa sensação de frustração, que é muito comum aqui na experiência humana. Eu sempre fui uma pessoa muito de boa em relação a essa crença na impermanência, sabe? Eu tenho uma convicção de que nós estamos nessa impermanência da vida, nessa ciclicidade. Eu acho incrível isso, eu acho maravilhoso. Porém, todavia, entretanto, eu tive também, durante muito tempo na minha vida, uma coisa com o controle, altamente controladora. Eu falo de resultados, sabe, sobre mim mesma, sobre eu me propor a fazer uma coisa e eu me frustrar muito quando eu não atingia o resultado daquilo que eu me propunha a fazer, a conquistar, a realizar, entende? Então, eu sempre colocava culpa na minha arianice. Porque a Ariana é assim mesmo e precisa... Nossa, eu tinha que conseguir aquele resultado e eu me cobrava muito, muito, muito mesmo. E depois que eu comecei a entender de qual lugar aquela frustração vinha, tem um vídeo aqui no canal sobre isso, sobre a gente não estar aqui para transcender a experiência humana, e sim sobre habitar nela, sobre estar em presença nela. Por exemplo, hoje eu tinha em mente um assunto para falar para vocês, uma espécie de série que eu estou fazendo aqui no canal, para trazer essa questão dessas experiências, né? E tudo que eu trago aqui para vocês são vivências que eu já passei, que eu estou integrando também na minha experiência. Muitas questões hoje para conseguir gravar o vídeo que eu estava gravando, e aí não saía, não estava rolando. Então, em outro tempo, eu ficaria frustrada, altamente frustrada com o fato de que tinha que sair do jeito que eu queria, tinha que sair daquele jeito. Só que de um tempo para cá, eu comecei a entender que tem algumas coisas que talvez eu leve a sério demais, sabe? Porque eu estou também nesse processo de relembrar, que é o que eu trago aqui no canal. É um relembrar para mim, e eu trago o meu relembrar aqui, e que se isso ressoar para alguém, a gente está se encontrando, é uma tribo que está se formando, porque todo mundo está nesse processo de relembrar. E o tema de hoje, por alguma razão, não fluiu. Então, eu percebi como eu estou lidando hoje com essa frustração. Então, a frustração, ela sempre virá por causa de um apego a um resultado. Esse é o tópico principal. E aí ele pode vir de duas formas, tá? Os subtópicos. Primeiro, isso pode ser em relação ao outro. Você esperar que alguém faça algo, isso é o pior tipo de frustração, porque as pessoas não são obrigadas a suprirem as suas expectativas, as nossas expectativas. Cada pessoa está no seu rolê, no seu processo, no seu tempo. Fernanda, mas tem responsabilidade afetiva e não sei o que nos relacionamentos. Tem, mas aí as pessoas estão nos níveis de consciência delas. Elas falam as coisas que elas querem falar, mas estejam no lugar que vocês estão em consciência. Estejam por querer estar ali. Olhem para as pessoas, para o que elas falam, mas olham para o que elas fazem. E se isso ressoa com o que elas falam, está aí em consciência, porque você está aí num processo de relembrar, ótimo, fica até onde você tiver que ficar. Depois é paz, entende? A experiência humana aqui é para isso, é para a gente estar nessa ciclicidade mesmo. Segunda forma, é a gente se frustrar com a nossa expectativa em nós mesmos. Então olhem como o corpo de vocês reagem, porque o nosso corpo, ele é uma anteninha. Hoje o que é que eu fiz? Eu estou fazendo o que eu me propus a fazer, que eu tinha dito para mim, eu vou colocar um vídeo hoje no Relembrar. E vou falar sobre um processo de relembrar que eu passei. Dei um tema específico, que foi um assunto bem marcante na minha jornada, como todos os temas aqui são, mas não rolou de fazer o que eu tinha pensado. Então, eu me frustrei. E a primeira coisa que eu fiz foi chorar. Eu chorei, porque eu sou chorona. E eu
E hoje é noite de lua cheia. E eu fico com as emoções muito à flor da pele quando é noite de lua cheia. Tem isso também, de como eu observo essas sensações em mim. E aí tá. Depois eu olho pro meu corpo, me abraço, me acolho. Aí fui lá, tomei um banhozinho morno, com umas ervinhas assim, sabe? Como se fosse tomando um chá, só que ao invés de colocar uma xícarazinha, tomar um chazinho quente, eu fiz um banhozinho morninho e me acolhi. Eu tenho lidado assim, de forma acolhedora. Eu estou me acolhendo. Antes, eu me cobrava muito, entende? E aí, como é que eu fiz essa observação? Eu olhei para aquela eu de antes, e sabe uma coisa que eu percebi? É que a forma leve que eu lido hoje, que eu estou lidando exatamente hoje, é a forma que eu já lidava em outros momentos da minha vida. E por alguma razão, no meio desse caminho, eu me perdi. Eu estava me cobrando muito. Então a vida só quer leveza. E aí, quando eu fui relembrando isso, eu fui percebendo que eu já era assim. E questões na minha vida me fizeram olhar para isso com muito mais seriedade, com muito mais firmeza, com muito mais autocobrança. E aí, onde é que eu me perdi de mim? Onde é que eu comecei a me cobrar tanto? E mesmo que vocês estejam nesse processo de transição, para chegar nesse relembrar que eu estou falando aqui, que seja leve a transição. Porque a gente precisa, de alguma forma, nos olhar com mais amor, nos olhar com mais cuidado, com mais carinho, com mais atenção. Às vezes nós temos tanto olhar de amor para com o outro, no processo dele, e nós não fazemos isso com nós mesmos. Então, façam o que vocês se propõem a fazer para ter essa concordância entre o sujeito e o verbo, para vocês terem essa convicção de que vocês não se abandonam, não abandonam os projetos de vocês, os planos de vocês, a vida de vocês, a experiência, mas que seja com leveza. Lembra-te. Até o nosso próximo encontro.